A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Muito frio aí, irmãos? 7h30 da manhã, né? Um frio terrível, né? De domingo para segunda. Nós aqui todo encapuçado, né, irmãos? Mas nós vamos contar hoje uma coisa gostosa de nós ouvir. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus, ele prova, mas ele ama. Ele sustenta a nossa querida Irmandade. Irmãos, tenho aqui um caso de uma jovem da congregação cristã no Brasil. E lembrando a nossa querida Irmandade que esse caso foi verídico, viu? Ele não é inventado, não. É um caso de uma jovem em que ela estava desempregada. Ela estava parada na graça há 4 anos. E ela teve o desentendimento com a sua família e veio a brigar com o pai, com a mãe, com o irmão. Então, ali próximo à sua casa morava uma amigona, entre aspas, né? E essa amigona falou para ela: vamos para estado de Minas Gerais, e ali nós vamos tentar a vida e ser feliz. Trabalhar, morar juntas, né? Todo adolescente tem essa fantasia de morar junto, já ser independente, fazer o que bem quer, dormir a hora que quer, né, irmãos? Está fora das asas do pai e da mãe. O qual essa jovem não sabia que os seus caminhos estavam traçados por Deus. 4 anos sem congregar, fraca, errante, mas sempre sabendo em que ela era uma filha pródigo, né, irmãos? Filho pródigo sempre vai voltar para a casa do pai. Então essa jovem foi morar com essa amiga, e ali quando foi tentar a vida, estava desempregado, a amiga então acabou falando para ela qual era a vida que a amiga iria tentar. A vida da prostituição. Então a nossa irmãzinha, já parada na graça, fraca, disse: não, eu não fui criado nesses termos. Estou desempregada, mas não vou fazer isso. Quero arrumar um emprego digno, quero, morar, pagar um aluguelzinho, viver minha vida, mas dignamente. Então essa amiga falou: então, se quiser isso, senão ponha-se daqui para fora. Pensando que a nossa irmãzinha iria recuar, né, irmãos? Pensando que a nossa irmãzinha ia recuar, como se diz. Ela não tem para onde ir, né? Tá sem emprego, tá sem moradia. E a nossa irmãzinha então pegou suas roupas e saiu andando, andou, né? E deu desespero, a fome bateu. Quando ela viu de longe uma congregação cristã no Brasil, aí lembrou: eu congregava, e começou ali lembrar dos testemunhos, né? Irmãos, essa jovem então, o que aconteceu? Ela se ajoelhou em frente ao portão da igreja e ali clamou de coração e fez um pedido para o Senhor tirar ela daquela aflição, daquela agonia. Quem passava perto tirava sarro, porque não estava sentindo a dor, né, irmãos? Então aquela jovem não se importou com nada. Veio um homem e falou para ela: o que você está fazendo aí, moça? E ela nem deu atenção. Ela levantou, foi andando, se deparou um local, uma borracharia, do outro lado um orelhão. Ela ligou para o 90. E o policial falou: onde você está? Que roupa você está? Estou aqui e tal. O policial falou: estou indo aí agora. E ela pensava que o policial vinha com a viatura. O policial veio fardado, mas num carro comum. Então ela já ficou com medo, né, irmão? E o policial falou para ela: não, eu estou saindo do plantão agora, mas então eu vou te deixar em frente a uma igreja, né? Eu vou deixar em algum lugar para mim arrumar um local para te levar, porque eu não posso levar para casa. Minha mulher, meus filhos, minha família não vai entender. Vão achar outra coisa, né, irmãos? Então ela, quando olhou a igreja de novo, e ela então falou para ele: me deixa aqui, eu espero você aqui. Então ela foi de novo ajoelhar e pedir ali para o Senhor, né? Ali foi o choro mesmo, porque ela estava diante, né? Já tinha arrumado alguém que supostamente iria ajudar. Então ali pediu de coração para que o Senhor a perdoasse e fez um propósito na presença de Deus. Então, irmãos, aquele policial voltou e arrumou para ela uma vaga no albergue noturno. E você já sabe o que é albergue noturno. Entra às 7 horas da noite, sai de manhã.
e fica na rua e não pode ficar ali o dia todo, né? Só para passar a noite, fugir do frio. Então ali no albergue noturno ela via bastante gente suja, bastante gente com roupa rasgada, né? Fumando droga, se drogando, e perguntava para ela: você é filha da psicóloga? Você é tão linda, né? Bem vestida. Então ali ela já viu, né, o que estava acontecendo. Então a psicóloga chegou para ela e falou: olha, eu vou arrumar passagem de volta para você, mas você tem que esperar aqui 15 dias. E ela falou: senhor, não vou aguentar 15 dias aqui, né? E dormia todos juntos, irmão, não tinha separação de quartos, né? Então, irmãos, quando ela menos esperava, o pedido que ela fez, Deus tomou o coração daquele policial e foi lá, chamou ela. Quando ela já estava indo para a rua, que ela tomou café, que ela ia retornar à noite, o policial pegou ela no portão e falou: vamos que eu já comprei a sua passagem na rodoviária. E ali, comprando a passagem na rodoviária, deu o dinheiro para ela parar em algum ponto para se alimentar, deu um lanche para ela, achou que não tinha tomado café. Então ali ela classificou aquele policial como o Anjo Gabriel. O nome dele poderia ser outro, mas como o Anjo Gabriel, porque, irmãos, ela estava parada, mas ela viu que Deus ainda era misericordioso na vida dela. O contato dela não foi nem com ninguém da igreja, foi diretamente com Deus, irmãos. A conversa entre nós e Deus. E é isso que nós acreditamos dentro da igreja. Não estamos dentro da congregação para idolatrar ancião, nem cooperador, nem templo. A nossa conversa ali é estritamente só com Deus. E cada um que vai dentro da igreja é com Deus. Quando falo sair da igreja, não vou mais para a congregação, para a assembleia, você já sabe que a pessoa já perdeu a conexão com este Deus. Vamos ouvir aí, irmãos? É lindo esse testemunho. Vamos lá. Irmão Paulo, queria compartilhar com você uma obra linda que Deus fez na minha vida. E quando eu tinha 20 anos de idade. E aí, hoje eu vi uma foto no Facebook, se alguém compartilhou um grupo da CCB, hoje nessa foto que tinha a congregação fechada e um mendigo pro lado de fora. Tô no portão do joelho e o saco de lixo do lado dele. E essa imagem repercutiu porque vários irmãos compartilharam porque era uma imagem linda, né? Você vê um mendigo ali de joelho na frente da congregação falando com Deus. Eu compartilhei no status do meu WhatsApp e até falei para os irmãos que mais tarde eu ia gravar um áudio a respeito, contando a obra que Deus havia feito na minha vida, igual daquele mendigo. É porque, irmão, eu me vi naquela cena quando eu vi aquele mendigo de cara com o portão da congregação fechada, aquele mendigo pro lado de fora, de joelho, e eu me vi naquela cena. Eu estava ali. Isso aconteceu comigo. Glória ao Senhor, aleluia. Eu sempre quis contar para os irmãos essa obra linda que Deus fez na minha vida quando eu tinha 20 anos. E quando eu entrei para essa graça, eu tinha 13 anos de idade, ó glória ao Senhor. E com 17 anos eu fui para o mundo. Muita prova, muita luz, muita luta que passou na minha vida. E eu não tinha força mais para servir a Deus, porque na minha família ninguém serve o Senhor. E muitas provas vieram, eu não tive força de continuar marchando na graça. Eu parei, fiquei 4 anos parada. Oh, glória a Jesus! O hino do filho pródigo não saía da minha mente, então eu fiquei 4 anos parada, dos 17 aos 21 anos de idade. Oh, glória a Deus! Mas aos 20 anos, que Deus já começou a apertar as coisas na minha vida, eu passando por uma tribulação muito grande na minha cidade, eu passei por um aperto dentro da casa dos meus familiares, dentro da casa da minha mãe, passando por situações muito difíceis, situação de humilhações, de emprego, e eu não quero mais entrar em detalhes dessa parte, não expor minha família. E eu me vi como e vi daí fora, uma amiga minha, que eu achava que era minha amiga, mas não era minha amiga. De repente, eu comecei a passar humilhações, comecei a passar uma coisa assim tenebrosa, coisa terrível, só Deus, oh glória ao Senhor. E aquela amiga me fez uma proposta ao qual eu não aceitei. E acabou que não teve como mais ficar na casa dela, não tem mais condição de eu ficar na casa dela, teve um desentendimento ali entre a gente. E eu saí pra rua só com a roupa do corpo, bom é com os documentos na hora do desentendimento. E eu comecei a andar sem rumo, tô perdida pela rua, andando sem direção, porque eu tava com 20 anos, desempregada, muito da minha família, eu não tinha ninguém naquela cidade que eu conhecia. E eu pensei, pronto, agora eu vou diga, como é que eu vou voltar pra minha casa? Na verdade, eu não conheço ninguém, não tenho condição. Glória ao Senhor, aleluia.
E aí eu comecei a andar várias horas. E depois de muito andar, eu fui parar no centro de Juiz de Fora, ó glória a Deus, aleluia Jesus. De repente eu me vi perdida, a fome começou a me assolar, me apertar, eu não tinha dinheiro para comprar comida e aí, ó glória a Deus, comecei a andar. E quem temos Deus, mesmo que você não lembra de Deus, tem muita gente está parada, mesmo que a gente não quer mais saber de ser crente, mesmo que a gente não quer saber mais do Senhor, mas na hora você cai em desobediência, mas lembra de Deus. Eu parei num lugar, Senhor me lembrou que eu estava de calça, parei num lugar no meio da rua. Me deu uma vontade de orar. Eu vou orar a Deus para ver se Deus aparece na minha vida. E aí, irmão Paulo, dobrei meu joelho, conversei com Deus, orei desesperadamente e disse, meu Deus, eu não tenho condição, faz uma obra na minha vida que eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida. Nem sei o que eu vim fazer aqui agora, tô perdida, a hora vai passando, não sei o que eu faço, um pouco perdida e estou aqui só conversando com Deus. Muitas coisas ali na angústia da minha alma, na questão sobre encontrava, pedindo que Deus enviasse uma providência do céu. As pessoas passavam por ela, olhavam para mim, moça, tá tudo bem? Você tá fazendo aí? E eu ali calada, orando, e não queria abrir meus olhos e falando com Deus, aí vi envolvimento de pessoas passando, pessoas cochichando, conversando, e eu ali no meio da rua, ajoelhada no portão da igreja Congregação Cristã, com o rosto virado para um muro de alguém, joelho e orei. O sol estava muito quente, assim, não sabia realmente o horário, mas estava na parte da tarde já. O pior é um senhor, em dado momento, parou e me fez uma pergunta e eu não respondi. Ele disse, tá ficando louca? Deus não tá te ouvindo. Eu não te conheço, mas eu sei que ele não ouve. Ele repetiu várias vezes e eu me levantei e comecei a andar de novo, parei de frente à borracharia, ali tinha um orelhão, pensei comigo, vou ligar para 190, pedir socorro, pedir ajuda para alguém. Liguei 190 e pedi ajuda. Expliquei minha situação, que eu morava bem longe, que eu não tinha como ir embora, que eu estava desesperada e que eu precisava de ajuda para mim poder ficar em algum lugar, para mim poder dormir. Disse que estava com fome e, de repente, o policial que estava do outro lado da linha, aquele policial que atendeu e falou, com que roupa que você está? Aonde que você está? Fala para mim como é que você... Eu falei para ele como é que eu era, a roupa que eu estava. De repente, aquele policial falou assim, fica aí, que eu tô indo aí agora. E eu esperei, irmão Paulo, não demorou 5 minutos... Aquele policial chegou, até fiquei um pouco assustada, porque ele chegou, oh glória a Deus, ele chegou de farda, porém ele veio no carro dele, oh aleluia Jesus. Eu estava humilhada, desprezada, ele mexeu no carro dele, eu fiquei um pouco assustada, porque eu pensei comigo, mas você não vai me entender, porque quero ver a viatura. Aí ele falou para mim que é porque ele estava saindo do plantão dele que ele foi lá para me ajudar. Contei de novo minha história para ele. Confesso, irmão Paulo, que fiquei um pouco com medo de entrar no carro dele, mas como ele disse que estava saindo do plantão dele, fiquei mais tranquila. Oh, glória a Deus. Entrei naquele carro e ele foi lá, comprou comida para mim. Comi no carro mesmo. Num certo momento ele falou assim, ó, você conhece alguém aqui, você tem parentes? Eu falei, eu tinha uma amiga, mas ela pisou na bola comigo, eu não quero voltar mais pra lá, quero ir embora. Falei pra ele que eu não tinha dinheiro. Ah, glória a Deus. Aí ele falou pra mim, olha, onde é que eu poderia levar você? Pra minha casa, mas os meus familiares não iriam entender. E eu poderia te ajudar a levar você para lá, mas mesmo ia entender se eu fizesse isso. Mas faz assim, agora que você almoçou, eu vou te deixar em algum lugar e você fica lá me esperando que eu vou para minha casa e eu vou descansar, glória a Deus. Depois eu volto aqui para te pegar e levar para um lugar seguro. E ele de novo, o policial falou comigo assim, eu vou te levar para um lugar para você ficar aí, no carro mesmo. Ele, policial, pensava onde iria me deixar para que pudesse arrumar um local para mim passar a noite. Quando a gente avistou uma congregação muito bonita, aí eu falei, você me deixa aqui, vou ficar aqui. Ele me deixou e falou, não sai daqui. Eu vou na minha casa, vou tomar banho e vou fazer umas coisas e vou voltar aqui de novo para te levar para um lugar seguro. E eu fiquei, irmão Paulo, quando eu fiquei ali, eu olhei para aquela congregação e aí
um lembrete, o seu servir a Deus na minha velocidade. Lembrei tantas coisas que quando eu estava na casa do Senhor, no domingo, quando eu estava na casa do Senhor, quantas palavras eu ouvi falando com minha alma. Deus disse que me amava, mas não vou chorar. E aí comecei a falar com Deus. Eu tirei o meu véu da minha bolsa, glória ao Senhor, e coloquei na minha cabeça e de número da água, olho mesmo, eu comecei a falar com Deus. Eu falei que Deus me ajudasse, que Deus me orientasse, que Deus me desse força, que Deus me tirasse daquela situação, que Deus não está na minha vida ainda, você ainda me ama, me tira daqui e faça uma obra, me tira desse lugar, quero ir embora. Irmão Paulo, Deus, pessoas estavam atendendo, eu estava ali orando de joelhos, de frente à congregação fechada. Eu só montava com um saco de lixo igual aquele mendigo. Mas eu estava de joelho, com as mãos agarradas nas grades do portão. Depois o policial chegou de novo e ele falou: o que você está fazendo? Você não estava falando com Deus? Ele falou: que coisa linda. E colocou no carro de novo e eu esperava. Ele falou assim: vou levar você, eu tenho um lugar. Irmão, ele me levou para um albergue que fala, né? É um lugar que fica moradores de rua. É um lugar que à noite os moradores de rua dormem lá, eles comem e tem um quarto para dormir, mas só pode ficar à noite, de dia não pode. Aí ele me levou para lá. Isso, assim, eu vou deixar você aqui, mas amanhã eu vou dar um jeito de você ficar. Amanhã cedinho venho para te pegar de novo. Deus estava traçando um caminho. Deus estava traçando um caminho. Cheguei lá, eu vi aquele monte de mendigo, um monte de pessoas sem destinos, amargurados, desprezados, depressivos. Para o irmão entender, aquelas pessoas chegavam aí com as suas vestes rasgadas, com um saco de lixo nas costas, pessoa que chegava machucada, ferida. Meu Deus, aleluia! Vocês que reclamam da sua vida dura, mas tu quer vida dura mesmo, é só você vir aqui neste albergue. E eles começaram a olhar para mim, para o meu físico, sem feridas, sem machucados. Aquelas pessoas devem ter pensado: por que ela está aqui? Quando eu cheguei lá, eu fui tomar banho, aquela mulher vai entender o que estava ali na hora que me atendeu, conversou comigo, contei minha história para ela, ela chorou. Depois me levou para um lugar para mim poder comer alguma coisa, tomar banho. Eu não conseguia comer, mas eu tomei banho e vesti a mesma roupa. Mostrou o quarto que eu ia ficar. Você tem no quarto com as pessoas enfermas, todo mundo misturado ali. E eu fiquei rindo. E algumas pessoas falavam assim para mim: nossa, você é filha da psicóloga? O que você está gostando aqui dentro? Para a gente, você é a filha da psicóloga, você é tão bonita e você está tão bem vestida, você é tão bonita, que você está caçando aqui dentro? Sua mãe não vai gostar de ver você aqui, porque eles pensavam que era filha da psicóloga que estava ali. Que eu falei: não, sou como você, eu estou aqui, não tenho ninguém por mim, estou desamparada, desesperada, eu não tenho condição de ir embora, eu não tenho dinheiro, apenas uma situação de desespero. E eu chorava muito. Eles falavam: vai dar tudo certo, esse aqui não é lugar para você não, moça. Irmão Paulo, naquela noite, no dia seguinte, amanheceu, fui tomar café da manhã, a psicóloga me chamou e falou: olha, você vai ter que ficar aqui uns dias, daqui 15 dias a gente vai dar a sua passagem para você ir embora de volta, mas você vai ter que ficar 15 dias aqui ainda. Eu pensei: meu Deus, eu não vou conseguir ficar 15 dias aqui. Ainda tem outra situação de desemprego, de tristeza. Ali naquele lugar tinha um monte de pessoas doentes, pessoas que parecia que usavam muita droga, pessoas lembrando que tinha família, mas era desprezada. Irmão Paulo, sabe o que é você pensar, irmão? É muita tristeza, muita angústia. Sabe, eu tinha pena de ver com aquelas pessoas aquela situação e sem poder fazer nada para poder ajudar, que eu não tive condições de ajudar nem eu mesmo. E de repente,
que ela falou assim, só que você vai ter que ir pra rua agora, porque aqui a gente não aceita as pessoas de noite. Aqui entra 6 horas e não que entra 7 horas, tá certo? Depois do café da manhã sai, só pode ficar aqui à noite, não pode ficar aqui de dia, tá bom assim? Que eu falei que eu vou fazer o quê? Ela disse, você anda, faz alguma coisa, fica na rua. Até às 7 horas em ponto você tem que estar aqui, para você voltar de novo. Glória a Deus, na hora que eu estava indo sair, aquele policial chegou de novo. Olha que era o anjo do Senhor para me ajudar. Sou um anjo de Deus na minha vida, chegou, me cumprimentou, disse, oi, tudo bem? Como é que foi a noite? Eu disse, também foi bem, graças a Deus. Pelo menos eu não dormi na rua, Deus é bom para fazer um lugar para mim poder dormir, tomei um banho quentinho e estou contente pela preparação de Deus. E Deus todo o tempo, irmão, eu achava que estava em silêncio comigo, não me respondia nada. Eu não sei se era a voz de Deus falando comigo, eu pensei errado, alguns falou comigo e de repente daquela noite, daquela madrugada eu tenho orado a Deus, pedindo ao Senhor que me tirasse daquele lugar sombrio, eu voltaria a servi-lo de todo o coração. Aí o policial, ele pegou e falou assim, tem uma surpresa. Me colocou dentro do carro e disse, vou te levar para a rodoviária. Eu não acreditei. Ele comprou passagem, comprou uns lanches, algumas coisas para mim, me deu dinheiro para mim guardar, comprou água para mim, remédio de enjoo, porque eu passo muito mal quando eu viajo. Único, glória a Jesus, pensei comigo, como o pai cuida de um filho. Sabe, pagou minha passagem, então me deu dinheiro para me alimentar na estrada, me deu dinheiro a mais, me deu conselho, falou que eu era muito nova, que eu era bonita, respeito. Irmão, que Deus tinha muita coisa linda para fazer na minha vida, Deus me amava. Santo Deus, irmãos. Então, irmãos, esse foi um testemunho verídico, viu, irmãos? Quem contou esse testemunho para mim foi a nossa querida irmã Nil, né? Muitos conheceram a nossa irmã Nil. Eu deixei para falar o nome dela no finalzinho, né? Para a nossa querida Irmandade saber aí esse lindo testemunho. A sua serva de Deus estava parada há 4 anos e Deus fez esse livramento, né? Imagine uma moça de 20 anos estando em um local aonde lhe foi oferecido um emprego não de uma moça de família, um emprego ali, e quiseram pegar ela no desespero, mas Deus guardou a sua serva, Deus guardou a irmãzinha Nil, né, irmãos? Nós não temos mais contato, a nossa irmã Nil, não sei se ela trocou de telefone. Muitas irmandades perguntam da irmã Nil, né? Gostavam muito de ouvir a irmã Nil contando os testemunhos. Então, irmãos, essa é mais uma parte que nós temos que colocar aqui para dizer, irmãos, não vale a pena deixar, primeiramente, a presença de Deus, segundamente, a graça de Deus, né? Porque largar a igreja você larga, só que você não pode largar a presença de Deus e deixar de servir e louvar a este Deus, né? Vamos ficando por aqui, irmãos. Deus abençoe grandemente. Você tenha uma segunda-feira de paz e de amor e harmonia. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, compartilhe. Fique com Deus, queridos.